tua palavra para essa noite. O Senhor já tem falado através do louvor, através dos testemunhos, mas que eu possa continuar, Senhor, usando o teu servo, Senhor, para a tua igreja nessa noite, Senhor. As bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde da igreja com a paz de Jesus Cristo, amém? É motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor, louvando a Deus. Deus já tem falado conosco de algumas formas. O Senhor ele tem ministrado nos nossos corações através dos louvores, através das orações que são feitas aqui. Ele nos foi incumbida a missão de trazer a mensagem nessa noite. Eu confesso para os irmãos que eu não ouvi, que tinha tema nessa noite. Eu até comentei com o evangelista César e falei que havíamos preparado uma outra mensagem, mas nós respeitamos a visão que Deus tem dado a esses homens aqui e nos alinhamos com a palavra, amém? Eu estava aqui buscando o Senhor dentro do texto proposto nessa noite, pelo tema proposto, estava ali na minha inquietude ali, buscando ali no Espírito Santo, palavras para o meu e para o seu coração. Fui pegar uma água ali embaixo, desci as escadas. Quando eu desci as escadas, a gente fica preocupado em trazer, irmãos, o que Deus ele quer falar. Conhecimento, muitas pessoas têm, estudam teologia, enfim, estudam a Bíblia, mas a voz de Deus, irmãos, só é ecoada quando sai do trono do Senhor. Aquilo que Deus tem para transmitir sobre nossas vidas no dia de hoje, o que Ele reservou para nós, irmãos, não pode ser trocado por aquilo que eu tenho, por conhecimento, por aquilo que eu sei, mas a responsabilidade de falar o que Deus quer falar. E eu estava descendo as escadas ali para pegar um pouco de água, e quando eu desci ali o último degrau, quando eu pisei ali no salão, Deus falou comigo assim, no meu ouvido: não invalides o meu poder na sua vida. Você pode louvar a Deus por essa palavra? Irmãos, quem fala é Deus, quem faz é Deus. O Espírito de Deus que inspirou os homens a escreverem o que está escrito aqui, irmãos, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. É o mesmo Espírito que nos revela a porta da palavra e fala aquilo que o nosso coração precisa nessa noite. Então você exalte o nome do Senhor, dê uma salva de palmas ao nosso Deus, pelo Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Abra a Bíblia no texto proposto, em Números, está aqui no telão, Números 12, a partir do verso de número 1. Vamos ler aqui junto aqui. Está escrito assim: os irmãos encontraram? Pode olhar aqui quem não encontrou, fica mais fácil aqui na frente. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor só por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, há um tema proposto nessa noite, e o tema proposto nessa noite é rebelião, incredulidade e suas consequências. Repitam comigo: rebelião, incredulidade e suas consequências. Pode ficar mais forte a gente pegar na mão do nosso irmão assim, pega na mão dele e fala assim: rebelião, incredulidade e suas consequências. Amém? Irmãos, é um texto até pouco lido, no meio evangélico. É um tema um pouco atípico. Hoje, a realidade que nós vemos é outra, O povo, os irmãos em Cristo, eles preferem uma palavra mais impulsionante em termos daquilo que nós precisamos nessa terra, mais sobre coisas materiais, sobre vitórias, sobre virada de cativeiro,
sobre uma bênção adquirida, sobre uma retomada de fé, uma retomada de posição, né? E quando nos deparamos com um texto desse, irmãos, que nos confronta, que vai nos confrontar, nós ficamos realmente perplexos com aquilo que Deus fala. Moisés, homem de Deus, chamado pelo Senhor, chamado e escolhido por Ele, dentre muitos, assim, né, começa a sua trajetória, né, de homem de Deus. A história dos irmãos conhecem, né, como ele foi criado, como ele foi achado, como ele cresceu, onde ele cresceu, né, e o que aconteceu com ele ao longo, né, dos seus anos, até a chegada desse momento aqui, e que ele conduz o povo, e que ele começa a conduzir o povo para o propósito de Deus. Irmãos, não tem como falar sobre esse tema, né, que é rebelião, incredulidade e suas consequências, sem tocar no assunto liderança. Porque na vida tudo precisa de uma liderança. Tudo que nós fazemos precisa de uma direção. E nós temos que entender que o nível de entendimento e intelecto que nós possamos chegar, de autossuficiência para caminhar com nossas próprias pernas, depende de alguém lá atrás para nos ensinar. Desde criança, nós aprendemos a obediência, aprendemos o caminho reto. Não estou falando de evangelho. Os nossos pais, os pais já têm uma tendência, né, a gerarem educação para os seus filhos, a transmitirem boa educação, boas condutas morais e sociais, porque nós sabemos que na terra onde nós vivemos tem lei. Nós temos leis a serem respeitadas e seguidas, e ninguém pode se dar ao luxo de crescer, né, sem direção, sem rumo, sem doutrina, sem respeitar regras. Nessa noite eu digo para você, gostaria que você falasse bem forte comigo. Diga assim: na casa do papai. Está muito fraco isso, gente. Domingão, comendo aquela feijoada hoje abençoada, aquele churrasco, está todo mundo voando com gás, amém? Amém! Diga assim: na casa de papai. Na casa do papai. Também tem regras. Também tem regras. Amém? Glória a Deus. É bem entendido por todos nós que regras, quando falamos regras, normas, condutas, já geram uma inquietude dentro de nós, porque essa carne, ela não gosta de seguir regras, ela não gosta de obedecer. Você vai ensinar uma criança porque ela tem que ser ensinada, e ela é pequenininha. Chega o momento agora do intelecto, né, do nível de entendimento, ela vai crescendo, vai começando a entender as coisas. Acho que a partir dos 3 aninhos, né, já vai entendendo melhor as coisas, né, até os 2 anos. Se eu não me engano, né, vocês que são professoras aí, me digam, minha esposa que é professora, né, sabe que até uma certa idade, ela ainda não consegue nem distinguir palavras, nem alguns fonemas, né? Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher ensinando, né, ela dizendo que a criança, quando ouve a palavra não, misturada com uma outra direção, ela não foca na direção, ela foca no não. Você diz assim: não pegue, ela não foca no não. Ela foca no pegue. Não pegue, ela pega. Você fala não ande, ela anda. Já reparou isso? Quem já reparou isso? Aí você fala: meu Deus, essa criança, Senhor, está me tirando do sério. Eu já estou até careca, né? Eu tenho duas bênçãos maravilhosas, né? Junto com a minha bonitona que está ali, irmã Tayane. E nós sabemos que é um desafio ensinar. Ensinar é um desafio. E os nossos líderes também têm um desafio em nos ensinarem. Assim como nós somos pais e um dia fomos filhos, precisamos de doutrina e ensinamento. Só que você repara que desde pequeno, você começa a ensinar uma criança e você começa a ter uma resistência natural. É uma resistência natural. Parece que quanto mais você ensina, né, parece que menos aprende ou mais quer te contrariar. Porque elas sabem tudo que aprendeu. Você fala: papai, não pode, né? Vai lá e pega. Não é assim? Nós também somos assim com o nosso papai. Meu Deus. Só que, como eu disse, na casa de meu papai também tem regras. Glória! Aleluia! É um dilema. É um desafio ensinar alguém. Quem é que é professora, quem é que está ligado à área do ensino, sabe o quanto difícil é ensinar alguém. Tem
um costume, né, de algumas pessoas, né, antigas, né, hoje acho que não tem mais isso, que quando queria lembrar de alguma coisa, né, principalmente os filhos ou ela mesma, pegava e amarrava uma fita no dedo ou no braço, porque aquilo era um sinal de que você tinha que fazer alguma coisa pré-determinada. E toda vez que você olhasse para aquele laço, aquela fita, você iria saber que você precisava fazer alguma coisa. Hoje nós colocamos nosso celular para despertar. Você tem que acordar de manhã para trabalhar, ir para a escola, você coloca o seu celular para despertar, e ele vai despertar. Só que quanto a levantar e assumir a responsabilidade, não convém ao celular, convém ao portador do celular. Assim é o ensino. Deus nos ensina, fala conosco, nos direciona, nos mostra o caminho. Quando a seguir o caminho, é comigo e contigo. Só que nessa noite, o tema proposto diz: tudo tem consequências. Eu tenho um conhecido que ele diz assim, ó: um dia a conta chega. Vira para o teu irmão: eu gosto disso. Tem gente que não gosta, eu gosto disso, porque interage, quebra o gelo, me ajuda a pregar, né? Tira um pouco ali daquele torcicolo, daquela bucite que está agarrado ali, você, né, chega para o teu irmão, pega no braço dele, né? Eu gosto um pouco disso. Só que, irmãos, na área do ensino, isso desde criança, quando chegamos a esse nível, a responsabilidade de obedecer cabe a nós. Nós somos ensinados na Constituição brasileira, irmãos, assegura, né, o ensino e a educação como uma lei irrevogável, não pode ser alterada. E para o nosso país, ninguém pode chegar diante do juiz e falar assim, ó: eu desconheço a lei, porque o diário oficial ele é disponibilizado para todo cidadão. Então ninguém pode chegar no tribunal e dizer assim, ó: eu desconheço a lei. E quando você chegar no céu também, onde na casa do papai tem regra, e você falar eu desconheço a lei, ele vai dizer assim, ó: eu deixei a lei com vocês. Eu pedi para vocês aplicarem ela no coração, a guardarem no coração e a não perdê-la de vista. A tua palavra guardei e escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia! Nós somos ensinados a isso. Assim como ensinamos uma criança, Deus também nos ensina como proceder. Nós sabemos que para ter uma vida espiritual regada no Espírito Santo, movida por Ele, existe algumas diretrizes a serem tomadas. Não tem como chegar a Deus sem ouvir a sua palavra. Não tem como se aproximar de Deus se eu não ler o livro do manual de Deus. Não tem como conhecer alguém sem ler o livro que conta sobre essa pessoa. Não tem como eu falar que conheço um livro sem eu ler o livro. Alá, sou, remanda, súria. Não tem como eu falar que conheço alguém se eu não tiver relacionamento, intimidade com esse alguém. Não tem como eu falar que conheço e tenho intimidade com Deus se eu não consigo nem me aproximar do Espírito Santo. Oh Deus, aleluia. Nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo que está aqui nesse lugar está disposto a nos ensinar todas as coisas, a discernir todas as coisas sem discernir de ninguém, a ouvir do próprio Abba, do nosso Paizinho, aquilo que é necessário para a nossa caminhada. Aleluia! Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Aleluia! Quem aqui já teve esse privilégio de ouvir a voz de Deus? Aleluia! Até o silêncio ecoa a voz de Deus. O problema é que interpretar silêncio é só para quem já chegou num nível de intimidade muito profundo comigo. O silêncio é a linguagem de Deus mais intensa que um servo pode desfrutar. Aí você vai me dizer: o silêncio? No silêncio. É sua. Eu não canto não, mas só deixa. No silêncio.
Deixa ecoar esses acordes dentro da tua alma. Deixa o Espírito Santo ecoar esses acordes que está sendo tocado por um homem de Deus. Deixa eles penetrarem dentro de onde você não quer que ninguém mexa. Deixa ele penetrar no teu secreto. Deixa esse som penetrar dentro da tua alma e jogar para fora aquilo que está te sufocando nessa noite. Aí Deus chama Moisés, começa a palestrar com Moisés de forma ímpar na terra, começa a andar com ele, a mover com ele, segundo a Bíblia, falar com ele face a face, a direcioná-lo para um caminho e a levar um grande povo para esse caminho. Irmão, vou te falar uma coisa nessa noite. Às vezes chegar num lugar sozinho é melhor do que chegar com muita gente. Chegar com muita gente demanda mais trabalho. Às vezes não conseguimos chegar com muita gente de bicicleta, porque a bicicleta só carrega um, no máximo dois. Há alguns que sobem na roda, sobem no garfo e conseguem carregar 4. Isso é um nível de expertise que algumas crianças têm. Eu vou de moto, sei que não pode carregar muita gente. Eu vou de carro, suporta 5 pessoas. Eu compro uma van, suporta um pouco mais. Eu vou comprar um ônibus, eu vou comprar um avião, eu vou levar muita gente. Só que o problema é quando tem que todo mundo a pé. Porque no carro alguém está dirigindo uma pessoa e todo mundo vai sendo guiado pela condução daquela pessoa. Num avião, todo mundo vai sendo conduzido por uma pessoa e não tem escolha de caminho, é aonde ele te levar. Mas levar uma multidão a pé é mais difícil, irmãos, do que se pensa. Você já tentou levar uma criança andando, ou 2? Me ajuda nessa noite, porque se Deus não me der aqui, como eu falei, eu não escutei nada. Eu estava ali sangrando e pedindo a Deus para descer o milagre da revelação. Você pega uma criança, talvez 2, e você vai andando com ela. Você vai andando com ela. Se você focar no alvo, você chega um momento que você começa a entender e perceber que você está arrastando ela, porque algo tira a visão dela e faz ela olhar para outras coisas. Repara isso, que uma criança está indo, você sente um momento às vezes que parece que está arrastando ela. Por quê? Porque o caminho tem distrações. Fala assim: no caminho há distrações. Mas eu não posso me distrair com nada. Eu tenho que focar no alvo. Eu tenho que focar no autor da minha fé. Prosseguir, olhar para ele, agarrar ele, desejar chegar e falar: Deus, me leva. Aqui, o texto é bem claro. Há uma linha teológica, que defende aqui, que no texto está escrito assim: falando Miriam contra Moisés por causa da mulher cuxita. Alguns, até nossa irmã trouxe aqui, que esse não foi o real motivo, do questionamento. Vou só dar uma endossada aqui, uma pincelada, Pode não ter sido o motivo principal, pode não ser, mas a Bíblia diz: e falaram por causa da mulher cuxita. A Bíblia está me dizendo que foi por causa dela. Amém? É claro que havia por trás outras intenções, mas para fugir, irmãos, do propósito, nós precisamos sempre pegar alguma coisa solta para criar um argumento daquilo que já está dentro de nós. Pegamos uma ocasião e fazemos virar um enredo. Criamos uma história em cima daquela ocasião para andar segundo aquilo que nós queremos andar. E aqui, Miriam, como nossa irmã disse, de uma forma bela nessa noite, Miriam não tinha outras intenções no coração. Usam esse subterfúgio para demonstrar aquilo que estava dentro do coração.
Irmãos, existe um título, né, um tema dessa mensagem, que é rebelião, incredulidade e suas consequências. Existe um tema e eu dei um título para a mensagem. O tema é rebelião, diga comigo, rebelião. Incredulidade e suas consequências. E eu dei um título para essa mensagem. A mensagem, o título é um Deus que vê por dentro, que não se impressiona com o estereótipo e não trabalha onde não há concordância. Repita isso comigo. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue? Um Deus que vê por dentro, que não se impressiona com o estereótipo e não trabalha onde não há concordância. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó: poderão andar dois juntos se não tiverem em... Vou pedir ajuda do evangelista Sérgio, a gente fica de pé em nome de Jesus. Duas pessoas, amém? Eu quero ir para lá, mas ele quer ir para lá. Vamos tentar ver o que acontece? Sabe o que acontece aqui? Quem ganhou mais forte. Ele é mais forte que eu. E o que acontece? Quem está ganhando mais forte, eu só estou gastando energia e lutando contra aquilo que eu não precisava lutar. Tire da tua vida aquilo que te traga e te puxa para trás. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para se relacionar, Ele busca aqueles que têm coração puro. Aqueles que ardem de coração e gritam dizendo assim, ó: Abba, Pai, me conduza pelas tuas águas. Espírito Santo, me leve nos teus rios. Espírito Santo, me conduza por onde você quer que eu ande. Jesus tinha 12, mas gostava de andar com 3. Jesus tinha 12, mas gostava de reclinar a cabeça no peito só de um. Então não vem com essa história, irmãos. Desculpe, não vem com esse mimimi de Miriam e Arão dizendo: fala com ele, também fala comigo. Deus fala com quem se inclina para ouvir a sua voz. Quantos nessa noite querem ter um coração inclinado para ouvir o Abba? Querem ter um coração inclinado para ouvir a voz de Deus? Aleluia. Aleluia. Guarde o que eu vou falar aqui. Está sendo registrado. Haverá um tempo de grande avivamento na terra, em que o celular, as redes sociais, ainda o que mostram um caminho que parece direito dentro da Bíblia, não vai ser suficiente para conter a chama que arde no teu coração e a sedição que ele vai gerar dentro dele para conhecer ele melhor. Aleluia! De forma individual. Copo de água. Haverá um tempo em que a chama que está dentro de você não vai se conter mais em apenas ficar lendo livros, em apenas ficar ouvindo mensagens eletrônicas. Haverá um momento em que o teu coração, a tua alma, vai clamar por uma intimidade mais profunda. Sabe por quê? Como eu falei, ser ensinado é difícil. A gente lê um livro, ouve uma mensagem na internet. Amém? É muito bom. Vocês concordam comigo? Amém. Só que a experiência daquela pessoa que está ali foi vivenciada por ela. Ele viveu aquilo que ele falou e aquilo que ele pregou. E eu sei que às vezes a história de vida de alguém fala conosco, alimenta a nossa fé. Mas quando na nossa caminhada nos deparamos com um caminho de escolha para sermos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, o testemunho que vai ter que agora falar contigo vai ter que ser o seu.
A história que vai te impulsionar a ir além, adiante, vai ter que ser a sua. E aí que entra a dificuldade. Sabe por quê? Porque a nossa vida é marcada por circunstâncias, por coisas que acontecem conosco. Se eu vou perguntar aqui, todo mundo vai falar que já passou alguma coisa, amém? Ou está todo mundo na bênção? Ninguém está passando por nada. Me ajuda aí. Levanta a mão quem está passando por alguma coisa. Rafael, que coisa? Desemprego. Desemprego é uma. Libertação de um ente querido. Enfermidade. Amém? É o que mais é recorrente em nós. Gostaria de já não passando a liderança aqui dos nossos irmãos, do nosso evangelista César, de pedir para que façam uma oração para nossas crianças antes de terminar o culto, que se possível unja elas com óleo, tá? Porque o negócio não está muito bom, não, mas nós sabemos quem é que nos guarda. Nós sabemos quem é que guarda nossas crianças. Amém? A nossa vida é marcada por situações que às vezes vêm de encontro a nós para tentar arrancar de nós a crença e a fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso. Repara que nesse texto aqui, Moisés, com a grande dificuldade de conduzir o povo para o foco, para o alvo, ele agora aqui nesse texto, né, que nós lemos aqui, em Números 12:2, narra a história de dois personagens que estavam colados com Moisés, que tinha grau de parentesco com ele, né, grau de laço de parentesco bastante acirrado, mas que agora está questionando a direção que Deus deu para ele. E nós vamos falar sobre incredulidade e submissão. Guarde uma coisa nessa noite, irmãos: a insubmissão e a incredulidade, ela sempre vai estar atrelada por algo intrínseco que está dentro de nós, que nós temos por alguma pessoa, por alguma liderança, sabe? Pela insubmissão que nós temos e pela dificuldade de reconhecer a autoridade patente e se inclinar para ouvir aquilo que Deus colocou no coração daqueles que Deus colocou para nos guiar. Repare que o questionamento da submissão, ela sempre vem na não aceitação de autoridade. Uma criança não obedece você porque ela não entende que você é autoridade sobre ela. Porque a partir do momento que você conseguir ensinar para ela que você tem autoridade sobre ela, ela nunca mais decide desobedecer. Alguns estudos, você vê na internet, né, ensinando pais, né, a conduzir crianças, eles orientam a não gritar. Eles falam assim: não grita, não adianta. Não ameaça bater, também não adianta. Eu vi lá a criancinha era pequenininha, a criança ia lá, né, mexendo as coisas, a tendência a gente a falar: não mexe, e às vezes gritar, não é? Aquela mulher aí, irmão, fala assim: não é assim. Você tem que ir lá pegar a criança e mudar o foco dela. Aí abriu a água assim, a água caindo, a criança encantada com a água, beijando a água. Deus faz a mesma coisa com a gente, para nos ensinar. Ele tenta mudar o nosso foco carnal, que tenta nos prender, e começa a mostrar o alvo. Como eu falei, no caminho tem distrações. Tentando arrastar os seus filhos, a mãe percebe que está distraindo. Pega o rostinho dele assim, ó, e faz ele olhar para o alvo, olhar para o foco. Você vai conduzir uma criança no carrinho de bebê, você coloca aqueles brinquedinhos que ficam balançando, não é? Sabe para que é aquilo ali? A criança mantém o foco ali. O problema, irmãos, é que nós desfocamos facilmente, né? A ciência diz isso. Eu estou pregando aqui, a ciência diz que daqui a 20 minutos no máximo você consegue ficar focado em mim. A ciência que diz 20 minutos, daqui a 20 minutos você perde foco, olhar para o lado. Talvez tua carne vai estar cansada, né? Também a gente cansa, né? Trabalhando a semana toda, tua carne vai dar aquele bocejo, né? Lute contra isso. O salmista diz assim, ó: bendiz a minha alma, Senhor. Não vem querer me tirar do foco, não.
Ele falou para a alma dele assim, ó: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim. Eu não acredito que alguém que tem o Espírito de Deus, que recebeu a promessa do Abba Pai, que é criado na mãozinha de Jeová, vai conseguir ser vencido pelo seu próprio querer, sua própria vontade. Denuncia nessa noite a sua alma. Denuncia, fala para ela assim, ó: eu rejeito a tua inclinação. Eu não aceito ser distraído no meio do caminho. Hein? É uma luta, não é? Nós aqui costumamos estar todo domingo. Hoje eu não vim, né? Fui domingo 4 horas da manhã. A nossa irmã Diaconisa Edneide, né? Está sempre aqui com a nossa irmã Diaconisa Irmã Maria, né? Com a Solange, a Diaconisa Solange. E a gente tem o costume de vir aos domingos orar, né? Hoje eu não vim. E a gente sempre comenta a mesma coisa. A gente coloca o celular para despertar, né? O celular toca. Só que se você não levantar, você não vem. Meu celular toca. Eu olho para ele assim e falo assim, ó: se eu não levantar, eu não vou. Então eu pego e levanto. Isso é lutar contra a minha alma. É tentar deixar cativo a minha alma dentro do propósito de Deus. É pegar a minha vontade, amassar ela assim e botar na mão de Deus. Miriam e Arão, intimidade com Moisés, família, dizem assim: Deus só fala com ele? Deus também fala conosco. Eu conheço muita gente, irmão, que entra por esse caminho. O pastor pintou a igreja de amarelo embaixo, botou uma fitinha dourada no meio. Ah, não gostei muito disso não. O pastor está fora da visão. Tem coisa que temos que guardar dentro de nós e pedir a Deus para matar dentro de nós, abortar dentro de nós, para que não gere vida e venha à tona. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. A Lídia escolheu aquele uniforme ali. Aquele uniforme ali, eu acho que se fosse assim, era você que era Lídia, não era. Ou a gente muda, escuta isso, ou a gente muda, irmãos, eu estou pregando para presente. O que eu estou falando contigo, Deus falou comigo. Eu também tenho que mudar. Está pensando o quê? Se eu não lutar contra essa carne aqui, eu perco. Pois o bem que eu quero fazer, não faço. Foi o que nós cantamos. Meu Deus, aleluia. A carne, ela é destrutível. Ela é até forte. Ela até luta com uma certa força e resistência. Mas o Espírito que está dentro de você é pronto. Existe algo em você que é maior do que a sua carne. Pega na mão dessa pessoa, eu gosto disso. Diga assim, ó: você não é tão fraco o quanto a sua carne quer te mostrar. Deixa o Espírito nessa noite te mostrar a intensidade e a altura e a força do poder do Espírito Santo que está dentro de você.
vão cometer um erro que Tiago vai falar muito bem, sobre aqueles que não conseguem guardar e refrear sua língua. A Bíblia diz assim, ó, como um pequeno objeto, né, do barco, que conduz o barco, uma pequenazinha nau, que o leme mexe, uma pequenina nau, o leme, você mexe o leme, a nau mexe ali embaixo e conduz o barco para onde você quer andar. Uma pequenino objeto comparado ao todo tamanho do navio, do barco, é que conduz o barco para onde ele vai. Assim é a língua, pequenina, conduz todo o teu corpo para adoração ou para corrupção da adoração de Deus e exaltação do homem. Com a tua língua você adora a Deus ou você exalta o homem ou a si mesmo. Não tem outro caminho. Assim é quem não consegue dominar a sua língua, refrear seus pensamentos. Você acha que talvez 90% das pessoas que estão aqui já não pensaram coisas que não queriam pensar? Nosso pensamento, quem domina o pensamento? Eu falei outro dia que tem uma corrente aí agora, que os camaradas estão dizendo que conseguem controlar o sonho, conseguem sonhar o que querem. Não sei se vocês viram isso. Eles dizem que conseguem exercitar o sonho para sonhar o que querem. Irmãos, eu prefiro sonhar o sonho de Deus, porque da carne não brota nada que presta, mas do Espírito brota a vida, do Espírito brota o renovo, brota a felicidade. Aí vai Miriam e Arão. Deus não fala só com ele, não. Deus também fala com a gente. Diga assim comigo: Deus ouviu. Irmãos, Deus é soberano e Ele ouve tudo. Tem coisas que Ele tem prazer de ouvir, tem coisas que Ele não queria ouvir, tem coisas que Ele odeia ouvir. Consegue entender isso? Tem coisas que Ele gosta de ouvir, tem coisas que Ele não quer ouvir, tem coisas que Deus odeia ouvir. E o que não gosta de ouvir? Ouve a Deus ali. É música para os ouvidos de Deus. Não é adoração com lábios, não. Que muitos só adoram com lábios e coração. Está longe. É a adoração genuína que brota lá de dentro. Ouve e me ajuda. Com adoração. Eu vou ser ousado em dizer: existem portas que se abrem com a adoração. Porque a adoração, o clamor da igreja quebrou corrente, mas também abriu portas. O problema é que nós não usamos as armas espirituais que Deus nos deu. Ah, Rafael, eu estou chorando, estou lavando a louça aqui. Me deu vontade de chorar. Chora. Chora. Pega o prato, esfrega bem ele, deixa a lágrima cair no prato, depois a água leva. Só que não chore curvada do problema. Chore curvada aos pés daquele que resolve o problema. Vão te ver chorando e falar assim: está chorando por causa do problema. Não.
Estou chorando diante do autor e consumador da minha fé que resolve o problema. Deus também fala conosco. Deus ouviu. E Deus disse assim, ó. Vem cá os três. Eu quero os três aqui comigo. Uma multidão enorme, conduzida por Moisés. Deus fala assim, ó. Moisés, quero você, Miriam e Arão. Problema se trata, problema não se camufla. Você entende e vê uma fragilidade dentro de você, mas você deixa de lado. Você não quer tratar. Fala, não, é só. Você sabe que é um tipo de estresse. Você não quer tratar. Você deixa ele de lado. Não, deixa. O problema se trata. Ah, Rafael, até veio para a igreja, mas eu não consigo acreditar que o meu marido vai. Ah, Rafael, até veio para a igreja, mas não consigo acreditar que o meu filho. Ah, Rafael, eu estou vindo para a igreja, mas não consigo acreditar que é a porta da faculdade, que é a porta do emprego. O problema se trata. Se você não consegue acreditar, a tua alma está dizendo para você assim, ó, não vai acontecer. Aí eu vou voltar lá no que Davi fez, o que o salmista fez, e vou dizer assim, ó, olha minha alma, você nunca esteve tão errada na sua vida quanto isso que você está falando para mim. Aleluia. Eu não sei o que você tem nessa noite com Deus. Eu não sei o que é da tua alma e aquilo que quer provar para você que não vai acontecer. Nessa noite eu te convido a dizer para isso, para a tua alma, para esse problema, dizendo assim, olha aqui, até hoje você me enganou. Até hoje eu acreditei que não ia acontecer. Até hoje você me enganou. Mas eu não quero deixar bem claro para você, registrado diante dos santos que estão aqui. Olha minha alma, se renda ao propósito. Não vou mais correr atrás de Deus. Aleluia. Você vai estar olhando para o propósito e caminhando. Se por acaso você quiser dar umas piadinhas para trás, tu vai ter que ir correr. Mas por que, Rafael? Tanta bênção que está vindo atrás de você correndo, e tu não sabe nem qual vai pegar primeiro. As bênçãos me seguirão! As bênçãos me seguirão! Estou terminando. E Deus diz para Moisés, para Arão e para Miriam. Está escrito. E Deus diz para Miriam e para Arão. Não sei se você percebeu isso. Talvez passe batido que a gente não percebe. Foi a primeira vez que Miriam e Arão ouviram a voz de Deus. Pode ver. Viu como é que passa desapercebido? E Deus falou para os três. E Deus falou, está aqui, ó. E eles ouviram a voz de Deus dizendo assim, ó. Se tiver no meio de vocês um profeta, eu falo com ele por meio de sonhos e visões. Mas agora eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu que julgava também ouvir a voz de Deus, mesmo sabendo que não ouvia, estou ouvindo ele falar comigo pela primeira vez. Só que o teor da mensagem é o seguinte: quando tem um profeta no meio de vocês, eu falo por visões e sonhos. Deus está falando assim, ó. Eu não estou acostumado a falar assim nem com você, nem com Arão, nem com você, nem com Miriam. E por que está falando hoje, Deus? Para falar para vocês: abaixa a bola. Se tiver um profeta falando por meio de sonhos e visões, mas com Moisés, eu falo face a face. Deus está falando assim, ó. Miriam e Arão, querem ter intimidade comigo? Vou falar por sonhos e visões.
mas com Ele vou continuar falando face a face. Para de questionar a autoridade. Nunca ouviu a voz de Deus? Questiona quem ouve e é corrigido agora duramente, dizendo assim, ó, talvez seja a última vez que você vai ouvir minha voz. Porque se quiser falar comigo, vou te mostrar em sonhos e em visões, mas vou continuar falando com os meus ungidos face a face. Vou falar com o pastor Ziel, vou falar com o Edson, vou falar com o Elias, vou falar com a tribuna que está aqui, vou falar com os irmãos que estão aí, porque Deus rejeita soberbo, mas dá graça aos homens que está escrito. Você pode ter intimidade, como Moisés tinha. Eu desci e Deus falou comigo na escada. Irmão, Deus está falando no meu coração. Deus não usou alguém para falar comigo. Deus falou comigo. Não diminua o meu poder na tua vida. Eu até não ouvi que tinha tema, não tinha preparado mensagem, mas Deus falou: não diminua o meu poder na tua vida, porque sou eu que abro a tua boca. Ou a gente diz para a nossa alma, para ela ficar quieta nessa noite. Incredulidade, rebelião e suas consequências. Saíram de lá leprosos. Depois de Deus falar isso, a carne deles se tornou em lepra. De Miriam ficou leprosa. A incredulidade não tem submissão, causa lepra dentro da nossa alma. E eu digo uma coisa para você. Não sei se você sabe, a lepra é uma doença visível. Não tem como você esconder que está leproso. Uma hora ela vai ecoar. E era na mão a chefe do exército rei da Síria, porém homem leproso. A lepra primeiro ela dá de dentro para a extremidade do corpo. Ela dá de dentro para a extremidade do corpo, até chegar em unhas, dedos, cabelo, testa. Só que quando Deus bota a lepra, lembra lá de Naamã? A lepra saiu na testa. Um dos últimos lugares a sair. Sabe por quê? Porque quando Deus quer denunciar o erro e o pecado, Ele faz tornar visível aquilo que está dentro de nós nos prejudicando. Deus nessa noite está denunciando aquilo que está nos causando problema e dano para a nossa fé. Se você quiser sair daqui hoje do mesmo jeito que você sai, mas Deus quer que você arranque da tua vida e da minha aquilo que nos afasta dele. Tire as impossibilidades hoje, pelo amor de Deus. Mas por que eu vou tirar as impossibilidades? Vou falar para você mais dizer lá, ó. Nós servimos ao Deus do impossível. Diga isso. Não tem possibilidade diante daquele que é das causas impossíveis. Fique sobre os seus pés nessa noite. Estou terminando. Pegar a mão dessa pessoa que está do teu lado. Diga assim, ó. Vamos caminhar diferente a partir de agora. Eu não vou viver por vista. Eu vou viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Eu vou andar com Deus. Eu vou ser conduzido por Ele. Eu vou ouvir a sua voz. E a minha alma e a minha carne não vai mais me enganar. Exalte o nome do Senhor. Ouve a Ele. Porque Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. As crianças. Cadê as crianças?